Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência. Finalmente, o podcast vai falar de coração. Demorou, hein? Mas chegamos lá. E para falar sobre o nosso assunto hoje, que você já deve ter visto no título desse episódio, é sobre insuficiência cardíaca no pronto-socorro. Eu chamei um médico que também participa de um podcast e tem um Instagram muito legal, o Dr. Luiz Augusto, membro do Clube da Cardio. Luiz, se apresenta para o pessoal aí e fala um pouquinho aí desse outro projeto que você tem também. Adriel, primeiramente, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Uma das gratas surpresas que eu tive quando eu voltei aqui para Aracaju foi ter lhe conhecido lá no HOL. Excelente médico de emergência, toca bravamente aquela emergência lá do HOL, bem complexa, muitos pacientes graves. Então, de antemão, gostaria de lhe agradecer aí pelo convite e dizer que para mim é uma honra estar participando aqui do seu podcast. Bom, pessoal, me apresentando brevemente, que a gente tem muito o que falar hoje. Meu nome é Luiz Augusto Carvalho, eu sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia. Em 2017, saí de Salvador e fui morar em São Paulo para fazer a complementação de minha formação. Fiz residência de clínica médica no Hospital Sírio-Libanês. Depois, fiz 2 anos de cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é a minha casa, minha segunda casa. E depois, fiz 1 ano de gestão em saúde. No primeiro ano de residência, a gente teve a oportunidade aí, eu mais 2 amigas da época da residência, de fundarmos o Clube da Cardio, né, que inicialmente não era Clube da Cardio, era Seu Cardio News. Nós mudamos esse nome aí depois de algum tempo. E que hoje é uma empresa de educação em saúde, então a gente trabalha aí tanto na área de pós-operatório de cirurgia cardíaca, quanto na área de emergências cardiovasculares. E se vocês desejarem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, nosso Instagram, @Clube da Cardio, está lá à disposição para vocês. Vamos para o nosso tema então. Insuficiência cardíaca no pronto-socorro pode aparecer de diversas formas e estar envolvida com muitas outras doenças. Então, por exemplo, já tivemos um episódio no podcast sobre edema agudo de pulmão. EAP é uma das manifestações de uma IC descompensada. O infarto pode levar a uma insuficiência cardíaca aguda ou a uma IC descompensada. Então, acho que a primeira coisa a se fazer, além de coletar uma boa anamnese, é entender o que a gente está buscando no nosso exame físico. Lembrando que o exame físico do pronto-socorro não é um exame físico de consultório clínico ou de uma consulta de medicina de família, onde você vai fazer uma avaliação completa e global. O exame físico do pronto-socorro é um exame direcionado, que você precisa saber o que você está procurando, baseado nas suas hipóteses diagnósticas. Então, Luiz, o que eu estou procurando no paciente com uma suspeita de IC no pronto-socorro? Muito bom, Adriel. Acho que essa pergunta é bem interessante para a gente iniciar a nossa conversa aí, porque tudo começa com a anamnese e exame físico, né? Bom, pessoal, classicamente, no paciente com insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai procurar por 2 alterações principais. Ou alterações relacionadas à congestão, ou alterações relacionadas à perfusão sistêmica. Observem que aqui eu não falei em momento nenhum em pressão arterial, tá? Que é um parâmetro importante na nossa avaliação, mas que não é o principal que a gente está olhando naquele momento. Então, primeiro eu vou me permitir aqui, Adriel, falar um pouco sobre os parâmetros de congestão. O paciente ele pode exibir alterações relacionadas à congestão esquerda, que a gente fala, secundária a uma insuficiência ventricular esquerda, ou alterações relacionadas a uma insuficiência ventricular direita, né, que se correlaciona aí respectivamente com o aumento da pressão capilar pulmonar e o aumento da pressão venosa central. Então, naquele paciente que vai ter alterações relacionadas à congestão pulmonar de insuficiência ventricular esquerda, pessoal, vocês já devem saber, a gente vai procurar por alterações ali relacionadas principalmente ao pulmão. Então, o nosso paciente, ele vai se apresentar com dispneia, ele pode estar taquipneico e com todos as alterações aí semiológicas de um paciente desconfortável do ponto de vista respiratório, tiragem subcostal, tiragem intercostal, batimento de fúrcula, tá? Na ausculta, a gente frequentemente consegue ouvir ali crépitos, e quanto mais alto esses crépitos a gente consegue ouvir, né? Quanto mais próximo do ápice, mais o nosso paciente tende a estar mais congesto do ponto de vista pulmonar. Mas também a gente pode, Adriel, observar alterações já aí em exames complementares. Você fazia isso muito bem, faz isso muito bem lá no HOL, fazer o Echo Point of Care, né? Que já faz parte ali do seu exame físico. Então a gente já pode, nesse primeiro momento, passar a fazer um ultrassom pulmonar no nosso paciente e procurar pelas famosas linhas B. Com relação à congestão sistêmica, né? O nosso paciente vai exibir turgência de jugular, ascite, edema de membros inferiores. E uma dica que eu trago aqui para os ouvintes, que eu tive a oportunidade de aprender durante a residência de cardiologia, às vezes, nos pacientes que ficam períodos prolongados em decúbito, aqueles pacientes funcionalmente menos ativos,
Às vezes a gente não tem um edema de membros inferiores significativo, esse edema costuma se acumular ali na região sacral. Então, sempre buscar, né, a presença de edema nesses pacientes, nessa região. Então, isso, pessoal, essas são as principais alterações do exame físico, que a gente vai procurar no paciente do ponto de vista de congestão, né, de excesso de volume. Com relação às alterações perfusionais, pessoal, nosso paciente pode apresentar um pulso mais filiforme, ele pode estar mais taquicárdico na tentativa de aumentar o débito cardíaco, ele pode estar com tempo de enchimento capilar alargado, que a gente sabe que existe uma correlação, principalmente aí com o estudo do choque séptico, com pior prognóstico. Nosso paciente pode apresentar livedo reticular, então examinar o paciente à procura desses sinais, sobretudo ali na região do joelho. A gente sabe que quanto mais distante, né, da patela e mais próximo de raiz de coxa, também esse paciente tem um pior prognóstico se ele tiver livedo. E eu destacaria também a presença do choque index, né, que nada mais é do que a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, pessoal. Então, quando a gente tem uma frequência cardíaca elevada desproporcionalmente em relação à pressão arterial sistólica, o nosso paciente também tem pior prognóstico, e esse score é validado ali quando acima de 0,8, principalmente para pacientes em cenário de choque séptico. Se eu tiver esquecido de alguma coisa aqui, Adriel, por favor, complemente. Não, perfeito, Luiz. E acho que uma coisa que me deixa muito feliz é que, assim, um cardiologista falando pra gente fazer POCUS, e não só isso, cardiologista lembrando a gente que a gente tem que fazer o choque index, porque quando eu comecei a residência de emergência era assim, né? Todo mundo leva feio pro ultrassom e todo mundo... E hoje, até hoje, né? O choque index é uma coisa que para as pessoas colocarem na cabeça, de tipo assim, olhar para a frequência, olhar para a pressão e fazer essa conta rápida que já foi discutido aqui no episódio de politrauma, já foi discutido aqui nos episódios do laringoscopando sobre intubação. O choque index é fundamental. E aí, agora passando pra frente, né, agora que eu já sei que eu tô procurando o exame físico desse paciente, eu queria entender uma coisa, Luiz, porque assim, a gente, né, trabalhou junto aí no HUL, a gente ficava com os alunos, e a gente sempre via muitos exames serem pedidos sem as pessoas raciocinarem muito bem o que é que estava sendo pedido, por que eu tô pedindo esse exame. Então, o que faz sentido eu solicitar de exame laboratorial e de exame de imagem para esse paciente? Ou não faz sentido eu solicitar alguma coisa? Excelente, Adriel. Vamos lá. Eu acho que um primeiro exame que a gente precisa comentar é o NT-proBNP ou BNP, que você tiver à sua disposição, porque ele nos ajuda no diagnóstico de insuficiência cardíaca, principalmente em cenários de maior limitação de recurso, que a gente não vai ter um ecocardiograma ali prontamente disponível para a gente fazer uma avaliação mais pormenorizada da função ventricular esquerda dos nossos pacientes. Então, o NT-proBNP, pessoal, ele é um exame que nos ajuda no diagnóstico. Uma vez que o meu paciente tem um diagnóstico e chega para a gente com a insuficiência cardíaca descompensada provável, tem alguns exames que fazem muito sentido a gente solicitar. Então, quando a gente está falando de perfusão, por exemplo, transaminases, tem uma boa correlação com a perfusão hepática, com a perfusão mesentérica, né? Então, não é infrequente que esses pacientes exibam valores de transaminases elevadíssimos, acima de 1.000, por exemplo, de TGO, acima de 1.000 de TGP, o que inclusive já fala muito a favor de uma etiologia isquêmica para uma elevação de tamanha magnitude, né? A gente considera aí outras etiologias também nesses casos, como por exemplo hepatite medicamentosa, hepatite viral, mas frente a um paciente com um quadro clínico sugestivo de insuficiência cardíaca, elevação significativa de transaminase me mostra que esse paciente está exibindo ali algum grau de má perfusão periférica. Naturalmente, a gente vai ter que solicitar aqueles exames gerais que a gente pede de um modo geral para os pacientes que chegam na emergência, então a gente vai pedir um hemograma, até para entender melhor ali se tem alguma causa descompensando essa insuficiência cardíaca infecciosa, por exemplo, com o aumento do leuco, desvio à esquerda. Função dos rins, tá? Para a gente ver, inclusive, também como é que está a perfusão renal dos nossos pacientes. Eletrólitos, que são interessantes, não só por conta do risco, por exemplo, de elevação de um potássio em vigência de uma piora da perfusão renal, com insuficiência renal aguda, mas também no paciente que, junto à insuficiência cardíaca, se apresenta com arritmias, e a gente gosta ali, né? A gente tem esse mantra na cardiologia, que a verdade é que não é tão bem embasado por evidências científicas robustas, que o potássio tem que ficar acima de 4 e o magnésio tem que ficar acima de 2,2. E eu não posso deixar de falar aqui, Adriel, do lactato, que é um marcador de perfusão tecidual interessante para a gente tentar correlacionar com a perfusão dos nossos pacientes, mas eu gostaria de destacar aqui que ele não é um marcador 100% fidedigno para predizer metabolismo anaeróbio. Porque a gente tem isso na cabeça, né? Lactato elevado é igual a anaerobiose, é igual a má perfusão periférica.
Você já deve ter falado isso daqui no seu podcast sobre choque e tudo mais, a fisiopatologia do choque. Mas isso é interessante, pessoal, porque se a gente recordar lá do metabolismo do lactato, ele inicialmente vem do piruvato, e aí o piruvato ele pode seguir dois caminhos, né? Ou ele pode ser convertido em lactato, ou ele pode entrar no ciclo de Krebs, né? Depois da fase da glicólise ali. E aí, se eu tenho muito piruvato, e as situações que geram muito piruvato são estresse adrenérgico, cirurgia, ou uso de catecolaminas, então o paciente usando adrena, dobuta em dose alta, isso pode fazer com que o lactato dele aumente sem que de fato ele esteja em anaerobiose, só porque ele produz tanto piruvato, mas tanto piruvato, que a enzima que converte o piruvato para entrar no ciclo de Krebs, que é a piruvato desidrogenase, fica saturada. E aí o lactato sobe, tá, pessoal? Então, assim, às vezes a gente tem um lactato de 2,8, 2,3, 3,1, né, sendo o valor de referência 2. Isso não quer dizer que o nosso paciente esteja mal perfundido. A gente sempre deve interpretar frente à luz do quadro clínico do nosso paciente, da anamnese do exame físico, que a Adriel comentou muito bem. Então, essas nuances são importantes na hora da gente solicitar exames laboratoriais, sobretudo no hospital universitário, que a gente está lidando com o ensino, e as pessoas precisam ter, além de uma noção de custo e gasto para o hospital, um raciocínio clínico apurado. Eu foquei nos laboratoriais aqui, falei um bocado e acabei esquecendo dos exames de imagem. O eletrocardiograma, Adriel, ele é fundamental, tá? Tanto para o diagnóstico, porque um eletrocardiograma normal, pessoal, normal, ritmo sinusal, QRS estreito, ele garante que o paciente não tenha nenhuma cardiopatia estrutural com 90% de probabilidade. Então, assim, a gente praticamente descarta a insuficiência cardíaca. Então, faz o eletro do paciente. Suspeitou de IC, faz o eletro. Se o eletro está normal, poxa, é pouco provável que seja a IC descompensada. Diminui bem essa probabilidade. Tem um bom valor preditivo negativo. Então, o eletrocardiograma para todo mundo, sempre. Me ajuda no diagnóstico, se é insuficiência cardíaca, e me ajuda também a etiologia dessa insuficiência cardíaca descompensada uma vez que o diagnóstico foi dado. Então, por exemplo, paciente com baixa voltagem no eletrocardiograma, eu posso pensar em uma doença de depósito, amiloidose, por exemplo. Paciente com a zona eletricamente inativa, eu vou pensar numa miocardiopatia isquêmica. Paciente com a sobrecarga ventricular exuberante, eu vou pensar numa miocardiopatia hipertensiva. Paciente que está numa fibrilação atrial de alta resposta, eu vou pensar num ataque cardiomiopatia e assim por diante. Tá, pessoal? Então, o eletrocardiograma é um exame fundamental na avaliação desses pacientes. Raio-x do tórax nos ajuda, mas hoje, com o POCUS, a gente consegue ter uma análise, eu não diria melhor, eu diria uma análise complementar, talvez. Não sei se você discorda. Os exames, eles se somam, né? E o raio-x de tórax sendo um exame de baixo custo e facilmente disponível, que pode ser feito no leito, o paciente não precisa ir para nenhum setor para realizar o raio-x do tórax, ele consegue nos dar ali algumas informações, tamanho da área cardíaca, ele nos dá uma ideia, por exemplo, se tem alguma valvopatia em específico do nosso paciente, estenose mitral, vai ter sinal da bailarina, você vai ter aí duplo contorno, você vai ter retificação do tronco da pulmonar. O raio-x do tórax nos permite ver, por exemplo, se esse paciente já fez uma cirurgia cardíaca, porque você vai ver os fios no externo lá, você pode ver uma prótese mecânica, posição mitral ou aórtica, né? Então, é um exame que nos ajuda, né, nesse sentido, no diagnóstico dos nossos pacientes, para a gente entender e fazer nosso raciocínio clínico. E, óbvio, o ultrassom, que vai nos ajudar aí tanto na avaliação do parênquima pulmonar quanto da cavidade torácica de um modo geral, para a gente fazer a avaliação ali, por exemplo, de um derrame pleural dos nossos pacientes. Perfeito, aí eu queria comentar algumas coisas em cima disso que você falou, que justamente, né, o eletro, ele é fundamental até pra gente definir tratamento, né, porque se eu tô falando de um paciente aí que tem uma isquemia, e essa isquemia nova, a gente tá falando de um infarto que tá causando insuficiência cardíaca e a gente tem que tratar esse infarto, né? Uma FA que esteja causando instabilidade, dependendo do quadro clínico do paciente, eu preciso pensar em cardioverter essa FA. Também lembrar que sempre, né? O eletro é um exame. Obviamente você tem que pedir o eletro, mas tem que saber o que você tá procurando. E acho que para além disso, uma coisa muito importante da gente perceber, quando o Luiz falou de exames laboratoriais, o que a gente está procurando no nosso paciente é sempre pensar que órgãos podem estar sofrendo com uma má perfusão, né? Então, o fígado vai sofrer, o rim vai sofrer, e eu gosto muito de falar uma coisa que um professor meu falou na faculdade, que é assim, quando a gente pede creatinina, obviamente o rim é um dos órgãos que mais sofre com hipoperfusão tecidual, mas quando a gente pede uma creatinina, a gente está pensando numa piora de função renal, que na verdade a creatinina demora um tempo para subir, né? Você tem uma hipoperfusão renal agora, sua creatinina não vai subir agora, mas uma coisa que muda agora
é a sua diurese. Então, obviamente, muitos dos pacientes com insuficiência cardíaca a gente vai dar furosemida, por exemplo, mas é sempre importante perguntar para o paciente também, né, se ele diminuiu a diurese dele, se ele está oligúrico, se ele está anúrico, porque isso aí também vai ser um sinal de insuficiência renal, de má perfusão renal, né? A creatina pode demorar um pouco para subir. Mas, falando de tudo isso, eu quero te perguntar o seguinte, Luiz. Eu quero mudar um pouquinho aqui a nossa discussão que a gente está tendo, levar para um outro nível aí, para a gente falar da classificação de SCAI. O paciente com IC no pronto-socorro, né, é um paciente que está em risco de ter ou ele está em choque cardiogênico. E muitas vezes a gente nem coloca isso nas nossas hipóteses diagnósticas, né? A gente coloca IC descompensada, mas o choque cardiogênico fica de fora. E nem passa pela nossa cabeça, que se não passa pela nossa cabeça, né, que o paciente pode estar em choque cardiogênico, muito menos passa a classificação de um choque cardiogênico. E aí eu queria que a gente começasse a introduzir esse assunto para os nossos ouvintes aí, o que é a classificação de SCAI. Muito legal, Adriel. Excelente pergunta. A classificação de SCAI, pessoal, SCAI é SCAI, para quem não está familiarizado com o tema, para não pensar que é SCAI de céu, né? Que é uma classificação para a gente graduar a gravidade de um choque cardiogênico em nossos pacientes. Talvez nesse momento as pessoas estejam em dúvida, e eu também já tive essa dúvida. Qual é a diferença de insuficiência cardíaca descompensada perfil C para choque cardiogênico? Essa é uma ótima pergunta, né? Mas, se vocês forem olhar a definição de choque cardiogênico na literatura, pessoal, sempre é trazido uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio para definir choque cardiogênico nesses pacientes. Obviamente, existem algumas variações, mas, via de regra, o que a gente vê com mais frequência é essa definição. Luiz, mas não tem aquela história de que choque é diferente de hipotensão, de hipoperfusão? Tem, mas a classificação de choque cardiogênico arbitrariamente definiu como sendo uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, claro que na vigência de sinais de má perfusão periférica de etiologia cardíaca. Então a classificação de SCAI, pessoal, ela vem para tentar nos ajudar a graduar a gravidade desses pacientes, porque isso se correlaciona com pior prognóstico. Então, é uma classificação que é dividida em 5 estágios, de A a E, e aí existe um mnemônico legal pra gente gravar, facilita bastante o nosso raciocínio, porque é o seguinte, vamos supor, eu vou trazer o exemplo aqui já pra vocês, que um paciente chegou pra você com um infarto de parede anterior evoluído, né? Então ele já chegou para você aí, ele disse que teve uma dor no sábado pela manhã, chegou para você no seu plantão com uma dorzinha residual no domingo à noite. Quando esse paciente chega para você, pessoal, ele tá numa classificação de SCAI A. Ele está sob risco. A é de at risk. Então assim, ele ainda tá bem perfundido, ele tá com a pressão ali 13/8, ele tá com a frequência cardíaca de uns 80, 84, saturando 98% em ar ambiente. Beleza, você vai internar esse paciente, vai pedir o cateterismo, porque ele precisa ser estratificado com o cateterismo, mesmo que o infarto seja evoluído, tá, pessoal? Você não vai trombolizar, mas você vai mandar ele pro CAT. No dia seguinte, esse paciente começa, Adriel, a ficar um pouco mais taquicárdico. A frequência cardíaca dele já sobe. A perfusão já fica um pouquinho pior. A pressão começa a cair, mas ainda não fica hipotenso. Esse paciente, a gente está no estágio B, de beginning. Então está começando ali a se desenhar um choque cardiogênico clássico, que é o estágio C. C de clássico. Então, é o paciente que piorou muito agora a perfusão tecidual, que você precisou iniciar droga vasoativa, às vezes iniciar o uso de um inotrópico, mais comumente a dobutamina. É aquele paciente que você já vai invadir, eu vou passar uma PAI, eu vou passar uma sonda vesical de demora, que eu preciso monitorizar. O choque cardiogênico está começando lá, que tá subindo, enfim. No estágio D, esse paciente está deteriorando, pessoal. Iniciei as minhas medidas. Iniciei dobutamina, eventualmente iniciei noradrenalina e esse paciente continua piorando, Adriel. Ele continua caindo, piorando perfusão, subindo lactato, diminuindo diurese, rebaixando o nível de consciência. E a gente vai acendendo dose de droga vasoativa para esse paciente. E por último, no estágio E, é de extremo. É aquele paciente que, a despeito de inotrópicos em doses máximas, 20 microgramas quilo por minuto de dobutamina, eventualmente noradrenalina associada, já tentei fazer uma descongestão desse paciente com o uso de furosemida, ele não urina, esse paciente continua evoluindo com disfunção orgânica, mesmo em vigência de um suporte que vai variar de serviço para serviço. O extremo no Hospital Sírio-Libanês é balão intraórtico e ECMO. O extremo em hospitais com menos recursos é dobutamina 20 microgramas por quilo por minuto, com o cara piorando. Então, é uma classificação que nos ajuda a entender
em qual estágio o nosso paciente está, e também é importante, nos ajuda a nos antecipar ao problema. Então, se eu vejo que meu paciente está começando a ficar taquicárdico, está começando a ficar hipotenso, piorar a perfusão, eu sei que o próximo passo é ele evoluir com necessidade aí de inotrópicos. Perfeito, eu acho legal dessa classificação, justamente para a gente entender o curso que o nosso paciente está evoluindo, né? Porque já falei isso no episódio do podcast também, que é uma das maiores armas que o emergencista tem, é justamente a reavaliação. E os nossos pacientes, a gente não pode fazer um atendimento inicial quando chega no plantão e depois só passar o paciente no plantão para o próximo plantonista, né? Essa classificação de SCAI é justamente uma classificação que traz um paciente, um curso esperado de uma evolução que vai piorando, e a gente tem que saber o que a gente faz aí para intervir. E agora que a gente sabe, então, identificar, examinar e classificar um paciente com insuficiência cardíaca, que a gente sabe pensar em choque cardiogênico, que a gente sabe lembrar do choque index também, o tratamento não é uma coisa tão simples, né? E infelizmente o que a gente vê de montão por aí é todo paciente receber furosemida, sendo que o pilar do tratamento da IC, principalmente a descompensada em choque cardiogênico, o pilar, assim, obviamente a furosemida pode fazer parte, mas o pilar não é o diurético. Então, vamos ajudar nossos ouvintes aqui a organizar o pensamento. O ponto de partida é tratar a causa base. Então, ouvintes, é por isso que a gente tem que saber se nosso paciente está infartando. Porque se a insuficiência cardíaca for por infarto, eu tenho que reperfundir essa coronária. Se a insuficiência cardíaca for por uma arritmia maligna aguda, seja ela BRAD ou TAC, eu tenho que reverter essa arritmia. Se for um paciente descompensado por sepsis, eu tenho que tratar essa infecção. Mas, para tudo isso, eu preciso de tempo. E a medicina de emergência é uma medicina onde uma das funções do emergencista é ganhar tempo para que as terapias principais façam efeito. Ganhar tempo para poder trombolizar, ganhar tempo para poder mandar para o CAT, ganhar tempo para poder tratar a infecção e por aí vai. Então, um paciente com insuficiência cardíaca descompensada por sepse, eu não posso simplesmente dar ceftriaxone e esperar 48 horas para resolver. Eu preciso intervir nos órgãos que estão disfuncionais. E quem sofre muito aqui é o pulmão. Então, Luiz, o que fazer para melhorar a insuficiência respiratória, que é muito comum nesses pacientes com insuficiência cardíaca? Excelente, Adriel. Excelente comentário. Antes de entrar nessa pergunta da insuficiência respiratória, só reforçando, o que você falou é fundamental, sempre tratar a causa base. A causa base pode ter sido até uma evolução natural da doença, mas até a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, porque se a gente não tratar a causa base, a terapia de suporte para IC não vai surtir efeito. E a gente já sabe aí há bastante tempo, na verdade, que o que você falou é um fato, né? Que a gente precisa abrir a artéria de pacientes em choque cardiogênico de etiologia coronariana. O Shock Trial, publicado lá em 1999, mostrou isso, que esses pacientes têm melhor prognóstico se a gente abrir a artéria culpada, né? Por outro lado, a gente não deve tratar todas as artérias nesse primeiro momento, né? Outro estudo, Couplet Shock, mostrou isso, que a gente trata a artéria culpada, resolve ali aquele problema, trata o choque cardiogênico e depois aborda as demais lesões. Com relação à insuficiência respiratória que você perguntou, eu acho que um dos grandes pilares do tratamento do desconforto desses nossos pacientes é a realização da ventilação não invasiva, né? E aqui, diferentemente do DPLC, a gente não tem evidências que falem a favor de a gente precisar utilizar o BiPAP em detrimento do CPAP. Não, pode ser CPAP mesmo, e isso costuma ser o suficiente para melhorar esse desconforto dos nossos pacientes. Muito embora algumas pessoas achem que o efeito da VNI é porque o pulmão está cheio de água ali e a gente empurra o líquido para dentro do capilar, não é bem isso que acontece, tá, pessoal? A VNI ela vai ter um efeito aí em redução de pré-carga, diminuição de pós-carga para o ventrículo esquerdo, e isso favorece, né, o trabalho cardíaco, e os nossos pacientes têm uma melhora hemodinâmica, né? E a consequência da melhora hemodinâmica é a melhora respiratória. Então, a VNI aí já está associada a menores taxas de intubação, tem estudos que mostram, inclusive, revisões sistemáticas que mostram, inclusive, redução de mortalidade para esses pacientes que chegam com IC descompensada. Então, é uma terapia fundamental no pilar aí dos nossos tratamentos. E, Luiz, essa questão de ser muito frequente também, né? Você falou que a gente falou bastante aqui do POCUS, né? E você até comentou do derrame pleural, né? É comum eu ter um derrame pleural nesses pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Aí a minha pergunta que fica é, eu faço uma toracocentese de alívio nesses pacientes ou não? Como a gente está falando de um derrame pleural, Adriel, por aumento da pressão hidrostática, né? Então, lembrando que o derrame pleural da insuficiência cardíaca, pessoal, ele mais comumente é bilateral
ou à direita, né? Se for um derrame pleural à esquerda, poxa, não, vamos pensar em exudato. Mas o derrame da insuficiência cardíaca, como a gente está pensando em um derrame predominantemente por aumento da pressão hidrostática, a toracocentese de alívio, ela vai ser útil naqueles pacientes, poxa, que estão muito desconfortáveis, que eu tô com medo de precisar entubar esse paciente, né? E ele tem um derrame pleural volumoso, significativo, que eu acredito que, uma vez drenado, possa me fazer ganhar tempo, como você bem falou, né? Para fazer minha terapia diurética, vasodilatadora, inotrópica, eventualmente, e eu conseguir melhorar esse derrame pleural e essa congestão com medidas clínicas. Então, via de regra, o tratamento padrão para esses derrames pleurais de um paciente com insuficiência cardíaca é o tratamento medicamentoso. Não é a toracocentese, que vai entrar como recurso aí em pacientes selecionados que estão com a insuficiência respiratória significativa em vigência de um derrame pleural também relevante. Beleza, Luiz. Agora vamos ver o seguinte. Eu tô compensando meu paciente do ponto de vista respiratório, mas e a questão da pressão arterial, que você muito bem comentou? Muitos desses pacientes de insuficiência cardíaca têm uma ativação, um aumento de resistência vascular periférica que dificulta a pós-carga do VE, que a VNI vai ajudar nisso também, ou seja, dificulta o trabalho do ventrículo esquerdo de bombear sangue para frente. Como que eu manejo a pressão arterial e a resistência vascular periférica do meu paciente com IC no contexto da emergência? Legal, Adriel. Para responder isso, eu acho legal a gente voltar na fisiologia, né? Então, pessoal, pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Então, é natural que em um paciente com baixo débito cardíaco, a minha resistência vascular sistêmica suba. O problema é que quando a resistência vascular sistêmica sobe, como o Adriel comentou, a gente aumenta a pós-carga ao ventrículo esquerdo. E ele tem mais dificuldade de trabalhar, e o débito cardíaco cai, e isso faz com que a pressão caia, a resistência vascular sistêmica aumenta e a gente entra em um ciclo vicioso. Como é que a gente quebra esse ciclo? Tratando a causa base, dando inotrópico e dando vasodilatador, que vai ser o foco aqui agora da minha resposta. Então, para a gente manejar a pressão arterial desses pacientes, pessoal, o pilar do tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, o pilar é a vasodilatação. Insuficiência cardíaca descompensada tem que ser automaticamente na nossa cabeça vasodilatação, vasodilatação. Porque a gente vai facilitar o trabalho cardíaco, aumentar o débito cardíaco e melhorar os sintomas congestivos e perfusionais. Luiz, meu paciente está com a pressão arterial limítrofe, 90 a 95 milímetros de mercúrio de sistólica. Posso iniciar vasodilatador? Deve, pessoal. Se o seu paciente não está francamente hipotenso, chocado, você deve iniciar vasodilatação. Não foi uma nem duas vezes que eu vi o paciente chegar no pronto-socorro com a pressão arterial de 85 por 60, a gente ligar 5 ml de nipride e a pressão arterial subir e para 100, 105, 110 milímetros de mercúrio. Porque eu facilito o trabalho cardíaco, aumento o débito e com isso melhoro a pressão arterial nesses pacientes. Embora seja uma conta, pessoal, matemática que a gente usa aí para gravar, óbvio que na prática não é assim, né? Não é um modelo matemático. A gente tem nuances ali de cada paciente e por conta disso a gente precisa reavaliar, como também a Adriel já comentou anteriormente. Luiz, meu paciente é miocardiopatia isquêmica. Posso dar nitroprusiato? Pode, pessoal. Existe um mito que circula por aí de que existe a possibilidade de roubo de fluxo coronariano nos pacientes isquêmicos. Isso aumenta a área isquêmica, ele pode piorar a insuficiência cardíaca. Pessoal, esse racional ele é baseado em estudos experimentais, né, com modelos animais, e a gente não tem qualquer evidência, né, do ponto de vista de evidência de desfechos duros nem se fala, né? Mas eu falo de estudos experimentais em humanos que mostrem que esses pacientes isquêmicos não podem usar nitroprusiato de sódio. Então pode, sem dúvidas pode, sobretudo se o seu paciente, e aí eu vou para o outro polo, estiver com um edema agudo hipertensivo, por exemplo, que é uma das manifestações da IC descompensada. Esse paciente ele precisa ser vasodilatado, pessoal. Tridil não vasodilata ninguém. Assim. Tridil é uma medicação boa em duas situações, né? Quando a gente quer fazer vasodilatação coronariana no paciente anginando em vigência de um evento coronariano agudo, Tridil é uma boa medicação, é um nitrato. E naquele paciente que eu quero controlar a pressão com a medicação endovenosa e ele tem algum grau de doença pulmonar, que eu esteja receoso de usar nipride e impedir a vasoconstricção hipóxica. Porque vocês lembram que no pulmão, quando você tem áreas mal ventiladas,
o pulmão ele consegue fazer vasoconstricção dessas áreas e liberar fluxo sanguíneo para as áreas que estão sendo bem ventiladas, né? Então, para perfundir bem áreas bem ventiladas e conseguir oxigenar melhor o sangue. Então, o nipride, ele meio que bloqueia esse mecanismo e talvez para esse grupo de pacientes não seja uma boa estratégia. No COVID, a gente via muito isso. Pessoal, fora desse cenário, insuficiência cardíaca descompensada, eu quero fazer vasodilatação de pós-carga de VE, eu tô falando de artéria, eu tô falando de arteríola. Então, é nipride, tá? Então, Luiz, eu acho o seu comentário sobre o nipride muito bom, porque o que eu vejo na prática é que as pessoas se apegam muito a essas evidências que foram mal feitas lá no passado, em que talvez era a única evidência, né? Esse estudo do nipride do roubo das coronárias foi feito com cachorro, né? Como se falou, com modelo animal. Isso nunca foi comprovado, e eu vejo que as pessoas se apegam a esses mitos e aí tem medos que impedem ela de tomar, às vezes, alguma decisão, né? Tipo... eu já fui algumas vezes questionado do porquê que eu escolhi nipride e não tridil. E aí você tem que ver se dá pra você responder da maneira científica ou dá pra responder. Normalmente eu falo, não, é porque a preferência minha mesmo, eu prefiro, e é isso aí. Porque no fim é isso, né? As pessoas se apegam que o tridil vai matar o paciente quando na verdade vai ajudar. E essa questão de você falar do paciente com a PA limítrofe, de você começar com vasodilatador, né? Até que você falou 5 ml de tridil. 5 ml... Ora, é uma dose baixa, assim, se a gente for falar, né, do edema agudo pulmonar, a gente até fez um episódio sobre isso aqui, o manejo é agressivo. E por que a gente pode se permitir ser agressivo com essas drogas ou até usar elas mesmo num paciente que está limítrofe? Porque, gente, tridil e nipride são drogas que têm uma meia-vida curtíssima. O tridil você colocou ali, foi demais, o paciente ficou hipotenso, você pausa ele em 1 minuto, 2 minutos, já saiu aquele tridil que você colocou pro paciente. Então você tem essa margem, né? Na emergência, o ideal é que a gente trabalhe sempre com essas drogas que você consegue titular e que você tenha segurança na meia-vida dela. Então é uma coisa importante a gente ter isso em mente. E aí, mas vamos imaginar então, Luiz, que eu tenho um paciente que ele está hipotenso, agora não limítrofe, que ele está realmente hipotenso. A noradrenalina vai trazer uma ajuda para esses pacientes? Adriel, essa é outra boa pergunta, porque assim, o pilar do tratamento com IC descompensada, perfil C, né, se a gente já está começando a falar de hipotensão aí, vai ser o uso do inotrópico. Se a gente vai começar o inotrópico, a dobutamina, né, que é o principal inotrópico utilizado no nosso meio, quando a gente começa, na verdade, o nosso paciente ele pode ter 3 respostas pressóricas. A pressão dele pode cair por um efeito vasodilatador da dobutamina, né, por meio da ativação aí de receptores beta-2. A nossa pressão arterial pode ficar mantida ou ela pode subir, eventualmente, se predominar o efeito beta-1 de aumento do débito cardíaco do nosso paciente, consequentemente aumento da pressão arterial. Então, assim, a resposta à infusão da dobutamina, ela é individualizada. Acontece que, às vezes, o paciente está com 7/4 de pressão, 6/3 de pressão, e aí isso exige que a gente inicie um vasopressor concomitantemente. Inclusive, existem estudos aí mais recentes que sugerem que se a gente tem uma pressão arterial diastólica, abaixo de 40, a gente precisa iniciar um vasopressor para esse paciente. É o vasopressor que vai ajudar ele a melhorar a pressão arterial. Então, sim, em determinadas circunstâncias, com o nosso paciente muito hipotenso, francamente chocado, a gente precisa iniciar a noradrenalina concomitantemente à dobutamina. Eu destaco aqui que com a menor dose possível, pelo menor tempo possível. Porque a gente precisa saber que a noradrenalina, dentro da fisiopatologia do choque cardiogênico puro, a gente não está falando aqui de choque misto, ela é uma droga deletéria para o coração, porque ela aumenta a pós-carga. Então ela dificulta o trabalho cardíaco. Mas eu preciso, de alguma forma, manter a perfusão orgânica, e para isso eu preciso de pressão arterial. Então, o vasopressor ele pode sim ser utilizado nesse cenário. Além da noradrenalina, a gente teria como opções, né, a vasopressina, que entra aí como um vasopressor muito utilizado em nosso meio, que inclusive parece estar menos associado ao risco de arritmias em comparação à noradrenalina. Mas a adrenalina é uma medicação interessante também nesse cenário, porque ela confere ali um benefício de aumento da frequência cardíaca, então ela vai ser muito legal também para aqueles pacientes que estão tendendo a bradicardia. Como é que eu infundo adrenalina? Assim, existem 2 opções, pessoal. A gente pode infundir ali, fazer uma diluição de 10 ampolas para 90 ml de soro fisiológico, e a gente corre aí a uma vazão baixa, geralmente em torno de 3, 4, no máximo 5 ml hora para esses pacientes. Ou, e aí eu gosto mais dessa proposta
porque ela permite uma infusão mais rápida. Eu pego um soro de 1000, soro físio, diluo uma ampola de adrena. E aí, boto para correr a uns 30 ml hora. Isso para o paciente bradicárdico, principalmente o paciente com bloqueios avançados, costuma funcionar muito bem, porque ela vai dar um estímulo ali beta-adrenérgico para elevar a frequência cardíaca e também alfa-1, né, para elevar a pressão arterial. Então, com relação aos vasopressores, eu acho que é isso importante de a gente comentar por aqui hoje. Vou reforçar o que o Luiz falou, né? Usar a noradrenalina pela menor vazão e menor tempo possível, porque, né, se a gente tá falando que vasodilatar o paciente faz parte do tratamento, a gente não pode ficar vasoconstringindo ele também o tempo todo. E aí, Luiz, aproveitar que você já comentou um pouco, uma droga que eu usei muito pouco na minha vida foi a dobutamina, e eu tive que ir aprendendo até ela virar uma opção confortável pra mim, assim. Eu sentia que era uma droga que algumas pessoas tinham um pouco de medo de usar, que fala, se usar uma vazão muito baixa, ela não vai ter o efeito que quer, se usar muito alto também pode deixar o paciente mais hipotenso, precisa ter uma cabeça de pressão e não sei o que, então ela tinha alguma mitologia ali em volta dela, igual tem o Niprid, as pessoas tinham um pouco de medo de usar. Então eu queria que você explicasse aqui pra gente qual que é o papel da dobutamina na insuficiência cardíaca e quem que é o paciente que se beneficia dela, né? Legal, Adriel. Classicamente, pessoal, o paciente que vai se beneficiar do inotrópico, né, frequentemente a dobutamina, vai ser o paciente que está mal perfundido. Essa má perfusão, ela pode se manifestar quando o paciente chega para você, extremidades frias, sonolência, oligúria, né? Ou é aquele paciente que a gente institui a terapia inicial com vasodilatação, com diurese, e esse paciente não melhora. Ele não fica mal perfundido, mas persiste congesto, a função renal fica ali acima do basal dele, sei lá, que era 1.3, fica ali em torno de 1.8, ele não urina. Esse paciente eu ligo inotrópico, para dar uma ajudada na melhora da congestão. Transitar por esses perfis hemodinâmicos na insuficiência cardíaca, às vezes faz a gente fugir um pouco do que os livros trazem, né? IC perfil B não precisa dar dobuta, vasodilatação e diurético. Não é bem assim. Às vezes é um paciente com IC perfil B, mas que já exibe algum grau de disfunção renal de base ou tem uma resistência ao diurético, que esse cara não urina. Eu preciso melhorar a perfusão renal desse paciente para ele urinar. E aí eu começo a dobutamina, esse paciente urina e a gente consegue alcançar os nossos objetivos de decongestão e tudo mais. O mito, na verdade, não chega a ser um mito, mas o medo que as pessoas têm de iniciar dobutamina com queda de pressão, ele é razoável. Porque, de fato, a dobutamina, a gente já falou, ela tem um efeito de vasodilatação, mas esse efeito, Adriel, ele acontece sobretudo em doses baixas, viu? O efeito vasodilatador da dobutamina, ele vai até 5 microgramas quilo por minuto. Se você subir sua dobuta de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, seu paciente não vai piorar a hipotensão por conta da dobutamina, tá? Esse efeito, ele predomina em doses baixas, até 5 microgramas por quilo por minuto. Depois disso, não é a dobutamina que está fazendo o seu paciente ficar hipotenso. A alternativa que a gente tem à dobutamina, disponível em alguns hospitais, é o milrinone, que é o nome comercial que a gente tem disponível, é o Primacor, né, pessoal? A gente utiliza na dose de 0,375 a 0,75 microgramas por quilo por minuto, e é uma medicação muito interessante, embora a gente careça de evidências de boa qualidade para essa afirmação também, para pacientes com disfunção ventricular direita, concomitante, porque o milrinone, ele tem um efeito de vasodilatação do leito pulmonar, pessoal. Então, ele diminui a pós-carga do ventrículo direito. A gente utiliza com alguma frequência em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Uma outra coisa que eu quero falar é da possibilidade de associação de inotrópicos. A gente pode associar dobutamina com milrinone naqueles pacientes que não alcançam os nossos objetivos em dose máxima de dobutamina. Lembre-se que eles agem por mecanismos diferentes, pessoal. A dobutamina atua por meio do agonismo com os receptores beta-adrenérgicos, né? E o milrinone é o inibidor da fosfodiesterase 3. Por meio disso, ele aumenta a disponibilidade de cálcio intracelular e melhora a contratilidade cardíaca. Então, é a mesma coisa a gente usar nora e vaso, mecanismos diferentes. Então, é possível a gente utilizar a dobuta e o milrinone também. Na prática, a gente vê alguns pacientes se beneficiando dessa estratégia. O milrinone tem um estudo que mostra que ele talvez seja deletério para pacientes com miocardiopatia isquêmica. O estudo Optime mostrou aí que o milrinone é inferior à dobutamina para esse grupo de pacientes, mas uma evidência que eu gostaria que ela fosse confirmada antes de eu contraindicar o uso de milrinone nesse grupo de pacientes. Com relação ao uso de inotrópicos, eu acho que essas são as principais considerações. Eu queria que você falasse justamente um pouquinho do milrinone, né? Porque eu via isso quando eu tava no Unicamp, né? E aqui acabou que a gente não tem muito disponível também, né?
mas uma coisa que me deixou um pouco mais tranquilo é que um trial de 2021 mostrou que não tinha tanta diferença assim no desfecho primário, que no final das contas é uma das coisas mais importantes pra gente, entre o milrinone e a dobutamina, né? Agora, Luiz, a gente vai chegar num ponto complicado aqui, talvez o ponto que muita gente quisesse ouvir, que é a questão do manejo do volume. E aí, eu faço furo pra todo mundo? Existe uma situação na qual eu vou dar volume pro meu paciente ao invés de tirar? Como é que é essa questão aí da furo? Legal, Adriel. Se a gente vai precisar dar furo ou volume, vai depender do perfil hemodinâmico do nosso paciente. E aí existem o perfil hemodinâmico que a gente pode avaliar clinicamente. Então, existe o perfil A, B, C e L. Então, o perfil A é o paciente que está bem perfundido e euvolêmico. Perfil B, o paciente está congesto e bem perfundido. Perfil C, que é o de pior prognóstico, o paciente está frio, né, mal perfundido e congesto. E o perfil L é o paciente que está seco, né, hipovolêmico e mal perfundido. Esse paciente se beneficiaria de alíquotas de volume ali para melhorar o seu quadro de IC descompensada. Existem os perfis hemodinâmicos baseados na pressão capilar pulmonar e no índice cardíaco dos nossos pacientes, que é a classificação de Forrester. A classificação de Forrester, ela se correlaciona, pessoal, mais ou menos com essa classificação clínica. O paciente que está no Forrester tipo 1 é aquele paciente que está com a pressão capilar pulmonar abaixo de 18, ou seja, ele não tem congestão, e com índice cardíaco acima de 2,2. Ele está bem perfundido. O paciente que está no Forrester 2, ele vai se correlacionar com o paciente que está no perfil B. Então, é aquele paciente que vai exibir um aumento da pressão capilar pulmonar e um índice cardíaco acima de 2,2. Então, é o paciente que está bem perfundido. Já o Forrester 3, pessoal, é aquele paciente que vai se correlacionar, na verdade, com o perfil L da nossa classificação clínica. Então, é aquele paciente que está com índice cardíaco abaixo de 2,2 e com a pressão capilar pulmonar abaixo de 18. Na verdade, não se correlaciona bem com o perfil L, ele só não tem congestão pulmonar, né? Mas ele não necessariamente tem hipovolemia. E o Forrester 4 vai ser aquele paciente que exibe uma pressão capilar pulmonar aumentada acima de 18 e o índice cardíaco abaixo de 2,2. Então, esse paciente, sim, está congesto e está frio. O que é importante de a gente saber? Até que se prove o contrário, o seu paciente com insuficiência cardíaca está congesto. Certo, pessoal? A gente tem um grande estudo, um registro brasileiro, que foi o estudo BRIEF, publicado já há alguns anos, né, multicêntrico, para a gente avaliar dados epidemiológicos de pacientes internados com insuficiência cardíaca descompensada no Brasil. E aí foi o seguinte, pessoal, 67% perfil B, quente e congesto. 17% perfil C, pior prognóstico, frio e congesto. 5% apenas, paciente frio e seco. Então, assim, até que se prove o contrário, o seu paciente não está hipovolêmico. Luiz, quando que eu vou suspeitar de hipovolemia? Poxa, o paciente primeiro, ele chega sem edema, né? O paciente chega assim, sem edema de membro inferior. É um paciente que ajustou dose de diurético recentemente, então ele fala para você que o diurético dele foi aumentado há 2 semanas atrás de 1 comprimido para 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à tarde. Ele chega para você francamente seco, com sinais de intoxicação por furosemida, digamos assim. Então o paciente, poxa, com alcalose metabólica, com hipocalemia. O raio-x você faz, não tem uma gota de água, e aí você vai suspeitar que esse paciente está seco. Não abra 1 litro de soro para esse paciente, se ele tiver disfunção ventricular esquerda. Faça 500, reavalie, porque frequentemente esses pacientes são chamados cobertor curto. Ele tá seco, você faz um pouquinho de volume, ele fica congesto. Então, cuidado, tá? Então, pessoal, esses perfis clínicos, hemodinâmicos da insuficiência cardíaca nos ajudam na decisão de dar furo ou dar volume. Eu falei de dar volume, agora eu vou falar de dar furo. Furo é o seguinte, se o seu paciente já usava furosemida em casa, sobretudo em doses altas, geralmente a gente faz o dobro da dose que esse paciente utilizava. Então, esse paciente utilizava, 40 mg de furosemida em casa, um comprimido. A gente vai deixar aí, 2 ampolas de furosemida para esse paciente. Alguns macetes da furosemida. Furosemida. Dei 1 ampola de 12 em 12 para meu paciente. Não está urinando. Não adianta aumentar para 1 ampola de 8 em 8. Você precisa aumentar a concentração de furosemida circulante para esse rim responder. Então, não adianta aumentar de 1 ampola de 12 em 12 para 1 ampola de 8 em 8. Você tem que aumentar para 2 ampolas que seja de 12 em 12. Ou de 8 em 8, mas você precisa aumentar a dose que você dá a cada horário para esse paciente ter uma diurese efetiva. Frequentemente, no paciente que chega francamente congesto, a gente faz 1 miligrama por quilo de furo para observar a resposta dele. Tira ele daquela fase inicial ali de desconforto respiratório e depois ajusta a dose, isso a gente vai tateando aí. Geralmente a dose fica em torno disso, Adriel. 2 ampolas de 8 em 8, né?
Naquele paciente que é muito resistente, a gente pode precisar deixar, sei lá, 3, 4, 5 ampolas de 8 em 8, a depender da dose que ele precise para responder com diurese. Então, às vezes é isso daí. Fiz 3 ampolas, não respondeu. Fiz 4 ampolas, não respondeu. Fiz 5 ampolas, respondeu. Vou deixar 5 ampolas de 8 em 8 de furosemida para eu alcançar o objetivo de euvolemia do meu paciente. Meu paciente não está respondendo a 7 ampolas de furosemida. Hora da gente pensar em fazer triplo bloqueio do nefro. Então vamos associar a espironolactona, vamos associar a hidroclorotiazida, eventualmente a cetazolamida. Não respondeu, a gente tem que passar para ultrafiltração. Perfeito, Luiz. Mas eu queria fazer um complemento aí à sua fala, que é o seguinte. Como a gente conversou aqui, o problema é se o nosso paciente está bem ou mal perfundido também, além da congestão, né? Então, gente, vamos lembrar dos pilares aqui do nosso tratamento, porque se o nosso paciente está mal perfundido, ele está com má perfusão renal também. Então, às vezes, o seu paciente também não está respondendo, não é por falta de furosemida, é por má perfusão, e a furosemida não vai melhorar a perfusão. O que vai melhorar a perfusão é vasodilatar seu paciente, é colocar o seu paciente na venia, às vezes usar um inotrópico. Então, assim, eu digo isso porque o que a gente vê muito é o paciente, o médico que está tratando o paciente fazer furo e falar, nossa, meu paciente não está melhorando, óbvio, porque seu paciente precisa ser feito outras coisas. É que nem falar, nossa, eu fiz salbutamol para hipercalemia aqui, e a hipercalemia não respondeu. É óbvio, porque tem muitas outras coisas para se fazer. Então a gente não pode fazer nossos tratamentos incompletos e considerar que o nosso paciente não teve resposta. Você quer comentar alguma coisa em cima disso, Luiz? Eu acho que é isso mesmo, Adriel. Você falou uma coisa importante aí. Às vezes, um dos mecanismos que os nossos pacientes não estão urinando é o aumento da pressão venosa central, né? Que você aumenta ali a pressão na veia renal e diminui a pressão de filtração transglomerular. Então, às vezes, a congestão é a causa da piora da função renal, né? E aí, meu paciente não urina bem. E, eventualmente, o inotrópico, como você bem falou, vai muito bem nesses pacientes por uma melhora da perfusão e a gente conseguir fazer com que aquele diurético chegue mais efetivamente ao nefro. E Luiz, agora a gente já está chegando no nosso finalmente. A gente falou aqui de muita coisa que a gente deve fazer na IC, no contexto da emergência. Mas eu acho legal a gente falar também o que não se deve fazer. Então eu vou trazer algumas coisas aqui e você vai comentando, se você quiser, né? Então primeiro é a gente evitar usar drogas nefrotóxicas, né? Como os IECAs, o BRA, os anti-inflamatórios também, né? Às vezes seu paciente está com dor, está dando anti-inflamatório para ele, sem nenhuma consideração. E o seu colega da nefrologia não vai ficar muito feliz aí se você estiver piorando o rim desse paciente. Porque um paciente com IC descompensada, ele pode já estar piorando a função renal pela hipoperfusão dos rins. E aí você já dá um tapinha para ele afundar de vez. Eu sei que o tratamento da IC crônica e que o tratamento da IC que você já tirou da emergência se beneficia do IECA, do BRA. Eu sei disso. Mas aqui, no contexto da emergência, a gente deixa isso para depois. Até porque, pensando no efeito pressórico também, você quer controlar a pressão com drogas tituláveis, né? Você quer comentar alguma coisa em relação a isso, Luiz? Esse comentário que você fez é muito, muito, muito importante, Adriel, porque as pessoas precisam entender o contexto em que o paciente está. Quando o paciente está na emergência, pessoal, com a IC descompensada, eu não estou pensando em prevenir a mortalidade dele para daqui a 6 meses, 1 ano, né? Que é o que a gente consegue aí com o uso das drogas redutoras de mortalidade e insuficiência cardíaca. Beta-bloqueador, IECA, antagonista de receptor mineralocorticoide, inibidor de SGLT2. Meu objetivo naquele momento não é tratar a insuficiência cardíaca crônica dele, é tratar o quadro agudo. Então, nesse momento, não faz sentido determinadas coisas que, como o Adriel falou muito bem, podem inclusive piorar o seu paciente, como a utilização dos IECAs num paciente que está piorando função renal ou num paciente congesto que você dá beta-bloqueador. Luiz, por que eu não posso dar beta-bloqueador para um paciente congesto? Pessoal, o que é que acontece? Quando o paciente está congesto, a gente precisa de frequência cardíaca para esvaziar o ventrículo esquerdo. É a forma que o coração tem de compensar a redução do débito cardíaco. Então, se a gente beta-bloqueia esses pacientes, a gente tira o mecanismo compensatório do organismo, que é a taquicardia, para melhora do débito cardíaco. Lembre-se que débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se meu volume sistólico está agudamente reduzido, eu vou taquicardizar para melhorar meu débito. Se eu baixo frequência cardíaca, eu pioro a hemodinâmica desse paciente. Então, não é hora de começar beta-bloqueador. Pode ser a hora de começar um vasodilatador oral, mas frequentemente no paciente com função renal ruim, a gente começa com hidralazina e nitrato. E uma vez que seu paciente saia
da insuficiência cardíaca descompensada, essas drogas começam a fazer mais um pouco de sentido e a gente vai começar a introduzi-las aos poucos. Perfeito, você já aproveitou e tocou no outro ponto que eu ia falar, que é justamente isso, assim, gente, a gente vê muito, e a gente já viu algumas coisas dessas quando a gente trabalhou junto, que as pessoas têm uma fixação de querer controlar a frequência cardíaca do seu paciente. Gente, a gente tem que ter muito cuidado em avaliar ataque e arritmia, porque um paciente ele pode apresentar uma FA ou mesmo um ataque sinusal e ter uma IC aguda ou descompensada junto. A gente precisa entender se esse ataque e arritmia não está sendo um mecanismo compensatório ou se ela é a causa de base da descompensação, né? Paciente com sepse, com infarto, com IC descompensada por outros motivos, má adesão, sei lá, podem ter uma taquicardia reflexa na tentativa justamente de aumentar o débito cardíaco. E aí, se você inculcar com essa frequência alta na sua cabeça e você quiser baixar ela, você vai poder estar chocando esse paciente mais ainda e ele vai piorar. Frequências de até 150 podem gerar um débito cardíaco ok, e conforme você vai tratando aí a causa de base, sepse, infarto, má adesão medicamentosa, sobrecarga de volume, a frequência cardíaca vai regularizando. Então, muito bem colocado aí pelo Luiz, vamos deixar a frequência cardíaca e ir tratando as outras coisas e ver como é que nosso paciente vai respondendo. E, gente, só para reforçar, tomar esse cuidado com beta-bloqueador, tá? Na mesma atuada, o IECA e o bração, o beta-bloqueador é ótimo para paciente com IC crônica, mas agora, no momento da descompensação, no momento da emergência, eles são contraproducentes. Ainda mais se seu paciente estiver precisando de inotropismo positivo. Para aumentar débito cardíaco e melhorar IC, o beta-bloqueador é justamente a direção contrária do inotropismo positivo. E aí, Luiz, eu queria chegar no final aqui com você, que é que a gente já sabe diagnosticar, a gente já sabe avaliar, a gente já sabe tratar e a gente também já sabe o que não fazer na insuficiência cardíaca na emergência. Porém, eu tenho duas questões que eu ainda quero te perguntar. A primeira é o seguinte, Luiz, a gente vê comumente a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, mas também tem se falado bastante sobre a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. No caso, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida seria uma disfunção sistólica e a preservada uma disfunção diastólica. Muda muito o tratamento de uma para outra? Como é que eu diagnostico? O que você pode acrescentar aqui para gente? Excelente, Adriel. Um conceito bem interessante que as pessoas precisam ter é que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada é uma doença com muitas facetas. Ela pertence, né, na verdade, ela engloba um grupo de doenças bem heterogêneas. Então, você vai ter aí, desde o paciente que, por conta de uma hipertensão mal controlada, ele desenvolveu uma restrição ao enchimento ventricular esquerdo, ou um paciente que tem uma amiloidose cardíaca, ou o paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica, ou o paciente que tem uma cardiopatia estrutural e, embora não tenha disfunção ventricular, exibe sinais de insuficiência cardíaca. Então, a primeira coisa da ICFEP é a gente saber qual é a causa da ICFEP, né? Porque o manejo, ele difere bastante. Para a gente fazer esse diagnóstico, tem um estudo, né, que propôs há um tempo atrás um score que chama H2FPF, que ele leva em consideração algumas características dos nossos pacientes para a gente estimar, eu acho bem interessante esse score por conta disso, a probabilidade do nosso paciente ter IC de fração de ejeção preservada. Claro que tudo dentro de um contexto clínico, pessoal. O paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Então, esse paciente vai ter que ter fração de ejeção acima de 50%, tá? E aí, tem alguns critérios, né? Hipertensão pulmonar, PSAP maior do que 35, obesidade, hipertensão com uso de mais de 3 medicamentos, fibrilação atrial, idade, tá? E parâmetros ecocardiográficos que avaliam ali a capacidade do ventrículo de acomodar volume, a complacência do ventrículo esquerdo. A gente pontua cada uma dessas características nos nossos pacientes e estima qual é a probabilidade dele ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. De antemão, eu já adianto. Se o paciente é idoso, obeso, tem fibrilação atrial e hipertensão pulmonar, muito provavelmente ele já tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada diante de um quadro clínico sugestivo, né? O tratamento, Adriel, a gente não tem evidência para utilizar inotrópico nessa população, isso é bem importante. E alguns pacientes podem se beneficiar de uma frequência cardíaca mais aumentada. Porque imagine você, por exemplo, um paciente com amiloidose. Ele tem um ventrículo esquerdo muito pouco complacente. A gente tem infiltração ali de proteína amiloide no músculo cardíaco e isso diminui a distensibilidade do ventrículo esquerdo. Ele fica pouco complacente. Então ele está sempre cheio. É como se tivesse um trem passando numa estação e esse trem, ele, a cada passada nessa estação que está, sei lá, com 1000 pessoas, ele leva
10, 20 pessoas. Como é que eu consigo fazer esse trem esvaziar essa estação? Poxa, ou ele passa mais rápido, ou passam vários trens, eu preciso dar um jeito de acelerar esse processo. É uma analogia que eu acho muito útil para a gente entender por que o paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, às vezes se beneficia de frequências cardíacas mais elevadas, né? Inclusive, existe aí alguns casos de pacientes com amiloidose que se beneficiam do implante de marca-passo para taquicardizar um pouco mais, aumentar a frequência cardíaca deles e melhorar a decongestão. A outra coisa é que os pacientes com disfunção com de fração de ejeção preservada, né, uma disfunção diastólica e uma redução da complacência do ventrículo esquerdo, eles precisam da contração atrial para enchimento ventricular esquerdo adequado. E a gente sabe que os pacientes com fibrilação atrial não têm a contração atrial efetiva. Logo, nesse grupo de pacientes, é interessante a gente manter o ritmo sinusal, porque a contração atrial permite que o aumento da pressão no átrio ali, naquele momento, esvazie melhor o átrio, encha melhor o meu ventrículo pouco complacente e aumente o meu débito cardíaco, tá? Melhorando aí os sintomas congestivos e tudo mais. Então, assim, é um grupo de doenças heterogêneas. Para o tratamento agudo, a gente costuma utilizar vasodilatação, porque melhora ali o acoplamento ventrículo arterial e favorece o esvaziamento ventricular esquerdo, e a utilização de diuréticos, né, que é um dos pilares do tratamento dos pacientes mais sintomáticos. A longo prazo, só para pincelar, a gente tem alguma evidência do uso de inibidores de SGLT2, né, que esteve associada à redução, sobretudo, do desfecho de hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada, e mais recentemente a finerenona mostrou benefício também nesse grupo de pacientes. Perfeito, Luiz. Agora é uma pergunta que é um incômodo que eu tenho, uma pergunta polêmica para você. E o tempo que a gente trabalhou junto, a gente viu muitos pacientes com IC descompensada. Vimos também muitos óbitos, né, desses pacientes. Imagino que isso seja muito, muito comum nos hospitais e nas UPAs por aí. Eu vou te contar que quando eu estava na graduação me marcou muito uma aula sobre insuficiência cardíaca, na qual meu professor falou que a sobrevida da IC em 5 anos era de cerca de 50%, ou seja, 5 a cada 10 pacientes com IC, mesmo com terapia otimizada, iam morrer dentro de 5 anos. E a sobrevida em 10 anos era de 30%. É uma doença com uma expectativa de vida comparável a muitos cânceres, e às vezes até pior que outros. Então a minha pergunta para você é: você considera a insuficiência cardíaca uma doença terminal? E você acha que o diagnóstico da IC e as consultas subsequentes com o cardiologista deveriam também abordar essa questão dos cuidados de fim de vida e paliatividade? Porque, assim, a sensação que eu tenho cuidando desses pacientes descompensados no PS é que eles e os familiares ficam muito esperançosos em uma recuperação que voltem ao nível de independência anterior ao da internação. E a gente sabe que não é a realidade, que essa não é a realidade, que não só existe o risco real de óbito, como se o paciente não for a óbito, ele vai ter muito mais limitação do que antes, né? Então eu queria ouvir você falar disso um pouquinho. Essa pergunta é excelente e eu acho que a resposta dela perpassa por a gente saber qual é a causa da insuficiência cardíaca, né, Adriel? Porque existem causas reversíveis de insuficiência cardíaca, né? Então, por exemplo, distúrbios do cálcio, né? Hipercalcemia, se trata e melhora a insuficiência cardíaca. Paciente, por exemplo, tem um ataque cardiomiopatia, controlo frequência, faço uma ablação, meu paciente pode reverter a função ventricular esquerda. Miocardiopatia hipertensiva, meu paciente pode melhorar a fração de ejeção, frequentemente melhora. Miocardiopatia periparto, o paciente pode reverter completamente a fração de ejeção. Alguns casos de uma miocardiopatia genética, né? Que é idiopática, mas que provavelmente tem um fundo genético por trás, podem melhorar com o tratamento. Miocardiopatia isquêmica, o paciente pode recuperar a fração de ejeção depois da revascularização. Então, eu acho que antes de a gente assumir que o nosso paciente tem uma doença, ele tem uma doença grave, independentemente da recuperação da função ventricular, porque pode recorrer, a gente sabe disso, e é por conta disso que a gente mantém as medicações, mesmo que ele melhore a fração de ejeção. Eu acho que antes de a gente bater o martelo que ele tem uma doença, como você falou, né, em estágio terminal, o primeiro contato talvez não seja o momento para isso, porque o paciente pode recuperar a fração de ejeção se ele for bem conduzido, tá? Existe essa possibilidade que a gente chama de remodelamento reverso. Com relação à abordagem, eu acho que, então, assim, a ideia de cuidados de fim de vida não cabe, né? Sobretudo no ambiente de emergência, em que a gente dificilmente tem uma noção completa de tudo que está acontecendo, mas a noção de paliativo, que é um pouco diferente de cuidados de fim de vida, aqui a gente está falando de
conforto do paciente, apoio espiritual, conhecimento pleno da condição que ele tem, pensando do ponto de vista de paliação, nesse conceito mais amplo, eu acho válido. Eu acho válido porque ele é o paciente que tem uma doença crônica, muito provavelmente incurável, e que merece essa visão paliativa, no sentido amplo da palavra, não falando aqui de terminalidade. Então, de fato, eu acho que a gente precisa ter esse olhar de que, claro, paciente já com a fração de ejeção muito baixa, puxa, abaixo de 20%, às vezes abaixo de 15%, é um paciente que já tem um pior prognóstico de cara. Então, ali na emergência, já é às vezes o suficiente para a gente ficar atento para um pior prognóstico, inclusive para um encaminhamento para um especialista em insuficiência cardíaca, se a gente dispuser desse recurso. Mas mais uma vez, eu acho importante a gente ter esse conceito de que insuficiência cardíaca tem uma mortalidade mais elevada do que muitos cânceres, sobretudo quando não é bem tratada, né? Mas eu acho que no ambiente de emergência, sobretudo frente a uma primodescompensação, o paciente ainda pode ter uma fração de ejeção recuperada e uma melhora substancial da qualidade de vida dele. Perfeito, Luiz. E com isso a gente chega ao fim. A gente conversou aqui em off, né? A gente pretende, quando esse episódio for ao ar em março, ter pronto para os nossos ouvintes aí, tanto na minha página do Instagram, quanto aí no Clube da Cardio, um cardzinho com todas as drogas vasoativas que a gente conversou para facilitar no manejo dos pacientes. E eu queria saber, Luiz, se você tem alguma consideração final aí, um agradecimento. Eu já te agradeço por ter vindo, foi muito bom falar com você. Muito elucidativo, acho que vai ajudar muita gente esse episódio. Só lhe agradecer, Adriel, mais uma vez aí pelo seu convite, meu amigo. Foi um prazer trabalhar com você ao longo desses poucos meses lá no Hospital Universitário de Lagarto. Aprendi muito com você também, eu acho que é uma especialidade que os cardiologistas também podem fazer aí uma troca legal, a gente sempre aprende junto com os nossos pacientes. E agradecer e já de antemão lhe convidar para um episódio lá no Clube da Cardio Podcast, vai ser o maior prazer recebê-lo para a gente bater um papo e espero que a gente possa fazer esses novos episódios aí muito em breve.